Aleluia. Meus queridos, com muita alegria, que nesta noite eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Pedir aos irmãos que possam se sentar. Quero tecer aqui alguns agradecimentos. Não quero cansar os irmãos. Eu quero externar a Deus a minha gratidão. Podemos retornar aqui a essa casa, onde muitas vezes fomos muito mais do que abençoados. É um prazer sempre servi-los com o meu povo. Minha gratidão também ao digno pastor Claudinei, nosso amigo, a sua família. Deus em Cristo continue abençoando. Muito obrigado pela calorosa recepção. Também agradecer aos presbíteros, o presbítero João Barbosa, Gerilson, meus amigos, por sempre nos receber tão bem. É muito difícil agradecer aqui nominalmente, haja vista que temos tantos queridos irmãos que congregam aqui e alguns de longa data, ex-alunos, alunos do nosso curso teológico. Então Deus seja louvado por vossas vidas. Eu quero, já antes de ler o texto, reiterar o meu convite para aqueles irmãos que sentem o chamado de Deus para aprender as Santas Escrituras. Às vezes, quando se fala da palavra, queima o coração e você tem o desejo de aprender mais da palavra. E faça como muitos irmãos que já congregaram, congregam, já estudaram ou estudam conosco o nosso curso teológico aqui pertinho dos irmãos. E os irmãos estão convidados para ir lá conhecer, participar. Podem, por exemplo, o Gerilson, que estuda lá com a gente, é o aluno mais participativo, O dia que ele falta, mas ele faltou hoje, Tem que dar um bombom por aula para o Gerilson lá, mas é uma bênção, e ele pode ser a referência. Nosso irmão João também estudou lá, a irmã Franciele está estudando lá com a gente. Então está aí o convite para que você possa ir lá ser abençoado. Tem um marca-página, deixei ele com o João. O João vai entregar aí para os irmãos, e lá tem o nosso contato. Se você quiser ir lá conhecer as nossas aulas, gostando, procure aqui o pastor, peça autorização para ele e venha estudar conosco. Nosso segundo convite é que na próxima semana, começando na quarta e terminando na sexta-feira, nós estamos fazendo uma semana de estudo para obreiros e membros. A igreja que está sediando este evento é a Assembleia de Deus Bordon, fica na avenida principal ali do Bordon. Se os irmãos quiserem um endereço detalhado, nos procurem depois. Eu quero deixar aqui o convite ao pastor Claudinei, aos obreiros e à igreja, para escolher um dia. Começa na quarta, quinta, sexta e sábado, pelo dia que os irmãos vão ter atividade, e possam estar lá conosco, é gratuito, e todos serão muito bem recebidos. Todas as vezes que eu estou aqui, eu sinto uma gratidão. Tantos eventos como esse que eu estou fazendo lá, nós já fazemos aqui, e todos que nós fizemos aqui foram abençoadores, e aquele que nós estamos fazendo lá certamente irá abençoar todos quando comparecer. Agora sim, eu convido você a tomar em suas mãos a Bíblia Sagrada, onde eu quero fazer a leitura no livro do Gênesis, dentro do capítulo 2 e o verso de número 18, para a nossa meditação. Não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha família. Eu tenho falado, que eu sou rico, milionário, onde eu vou ando acompanhado de 3 diamantes, e eles estão ali me ouvindo mais uma vez, e minha gratidão a Deus pela vida deles, Feliz de rever meu Esther também, Deus abençoe. Capítulo 2 do Gênesis, verso de número 18. Capítulo 2, verso de número 18, o texto bíblico nos diz da seguinte forma: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Amém. Apenas a parte A até aí. Irmãos, quando se fala desse importante trabalho sobre a família, eu me preocupo em compartilhar com os irmãos alguma coisa mais prática, menos teórica, menos dogmática,
e menos técnica, porque lidar com a família, cuidar da família, e o tema é um tema ousado, onde Paulo está instruindo Timóteo e ele está orientando aquele jovem pastor a como lidar com esses conflitos familiares. E ele faz uma severa revisão, dizendo que quem cuida primeiro dos problemas da casa é a própria família, porque a obrigação primária é dos familiares cuidar uns dos outros, e as tendências que passarem disso, essas são trazidas à igreja. E a terceirização que está lá no subtema é uma realidade, porque quando nós não assumimos a nossa responsabilidade de resolver os conflitos dentro do lar, isso acaba se manifestando no seio da igreja. Então, entender o projeto de Deus como família é de grande importância para que nós possamos nos adequar à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sempre agradável, perfeita e boa para as nossas vidas. Porque eu fiz a leitura do texto aqui de Gênesis, porque a espinha dorsal, a raiz da questão família, nos remete sim à criação e ao livro de Gênesis. Quando você vai no capítulo de número 1, você vê Deus criando e dizendo: viu Deus que é boa a sua criação. O capítulo 1 repete isso por 5 vezes. Viu Deus que é bom, viu Deus que é bom. Mas quando ele faz a criação do homem e da mulher, o capítulo 1, no verso 31, Deus diz: e viu Deus que isso é muito bom. Então toda a criação é boa, mas quando ele cria a família, ele diz que ela é muito bom. Mas quando você entra dentro do capítulo 2, porque na verdade o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, eles são paralelos, não é uma continuidade. Percebe-se que ele faz um geral da criação no capítulo 1, e no capítulo 2 ele volta para retocar pontos necessários. E no capítulo 2 você tem a primeira negativa de Deus, porque ele olha a criação que é boa, vê o homem que é bom, mas a sua negativa, no capítulo 2 está dizendo o texto que nós lemos: não é bom que o homem esteja só. Perceba que o homem não estava em absoluto só, porque a criação já havia sido realizada. Havia muitos animais a qual Adão nomeou, mas veja que aqueles animais, por mais belos, maravilhosos que sejam, não eram a família de Adão, e era importante que Adão tivesse alguém exatamente compatível com ele. E aí surge a ideia, a manifestação da ideia de Deus de fazer um ser semelhante a Adão. Então Deus daria a Eva, então a Adão, que seria a sua ajudadora. Dentro do capítulo 2 do Gênesis, nós temos a primeira profecia bíblica. É verdade, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, tem a primeira profecia messiânica, mas no capítulo 2, versos 23 e 24, tem a primeira profecia, uma vez que Deus forma a mulher da costela de Adão, e quando Adão é despertado do sono, vem uma expressão feliz de Adão, e a sua profecia é a seguinte: ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso será chamada varoa. E a profecia está no verso 24: portanto deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por que isso é uma profecia? Porque Adão não abandonou seu pai e sua mãe. Naquele momento ele não havia
simples fato dele não ter uma mãe e um pai natural, mas os seus filhos seriam aqueles que abandonariam seu pai e sua mãe, como uma profecia. A formação, a expansão da família está estruturada, portanto, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis. No texto, ora mencionado por nós entendemos a afirmação de Deus: não é bom que o homem esteja só. Na verdade, a gente não gosta de ficar só. É estranho a gente ficar só. Nós somos criados para termos relacionamentos. O homem foi criado para sempre ser acompanhado de seres semelhantes a ele. Não é natural a afirmação de alguém dizer: eu quero viver sozinho o resto da vida. Quanto sozinho, melhor eu estarei. Veja que o desejo de Deus, intrínseco aqui no texto, é que o homem não ande só. O texto poético vai nos dizer que é importante que não seja um, porque se um cair, o outro levanta. Quando um tem frio, o outro aquece. E o cordão de 3 dobras, o homem, a mulher e Deus, ele é mais difícil de ser rompido, uma vez que quando um homem anda na companhia da sua família, ele é mais forte, ele tem uma estrutura mais valente para enfrentar as adversidades. É verdade, nós precisamos tratar muito bem toda a criação de Deus. Todos os animais devem ser bem cuidados, mas animais não é a nossa família. Nós vemos que é uma dura verdade, aonde as pessoas têm optado em não procriar, mas adotam animais como seus filhos. Se fosse assim, entenda-me por favor, Deus não teria criado a mulher. Ele diria a Adão: está vendo os animais? Eles são a sua família. Mas o desejo de Deus é que o homem fosse acompanhado da sua mulher, e a ideia era para que eles se multiplicassem e enchesse a terra. Família é a instituição mais bela existente na terra, porque não é uma instituição humana, é uma instituição que surgiu na mente do próprio Deus. Mesmo que existam muitas instituições sublimes aqui na terra, seja as Forças Armadas, seja a Polícia Militar, seja a organização da Igreja Presbiteriana Renovada, todas essas instituições são secundárias. Todas essas instituições não se equivalem à instituição chamada família. E é por isso que Satanás é o opositor. E todo projeto de sucesso, o diabo tentará copiar e destruir. É por isso que o modelo criado por Deus, ele é desfigurado ao longo do tempo, e surgem então os arranjos familiares. Arruma-se então o improviso familiar, e a chance do improviso familiar dar certo, ele é muito pequeno, porque a fórmula para a família dar certa é a fórmula dada por aquele que criou a família. Logo, nós nos acomodarmos e lutarmos dentro do modelo de Deus é o primeiro ponto essencial para que a nossa família dê certo. A família que dá certo é a família que está acomodada dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus não existe uma alegria real. O que é então esta família? O que é então essa instituição criada por Deus? A família é um lugar de proteção. A família é um lugar que Deus cria para que o ser humano possa se desenvolver com segurança. A família é o lugar onde nós encontramos um amor sem troca. Simplesmente você entrega o seu carinho,
entrega o seu tempo, entrega todas as suas forças para a edificação da família. Ora, uma família organizada dentro dos princípios de Deus, a possibilidade dela dar certo, ela é muito maior. Eu, há algum tempo, estou dentro da sala de aula, e eu sei que há exceções, mas boa parte dos alunos que apresentam problema, seja de comportamento, ou seja de aprendizado, e por mais que se façam intervenções nesses alunos, por muitas vezes você descobre que o problema não está na criança, mas o problema está na falta de estrutura familiar, porque a família era aquele que ia suprir as necessidades daquele educando. Uma vez que ele não é suprido, vai essa falta aparecer dentro da escola, a falta de proteção, a falta de carinho, a falta de diálogo, tudo que tem falta dentro da casa dele vai se manifestar na sua dificuldade de desenvolvimento. Uns não conseguem se comportar bem, outros não conseguem aprender, e o grande desafio por vezes não é cuidar da criança, mas é cuidar da família. Aqueles que vêm de uma família desestruturada têm uma dificuldade maior de alcançar os seus objetivos. Aquele que não tem um pai, uma mãe presente para acompanhá-lo, ele terá inevitavelmente dificuldades no seu crescimento, na sua estabilização social, uma vez que o projeto de Deus é, assim como Deus é um pai presente que está conosco, os pais devem estar sempre presentes com os seus filhos. Então, a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho é amar a mãe dele, e a melhor coisa que uma mãe pode fazer pelo seu filho é amar o pai dele, porque uma vez que se desmancha o núcleo familiar, possivelmente quem mais sofre é aquele que não tem culpa nenhuma pelos acontecimentos e pelos fatos da desestruturação da família. O diabo sempre atacará a família, e atacará porque ele é opositor por natureza. Tudo que Deus faz, ele deseja desfazer. Mas eu destaco aqui alguns pontos do ataque do diabo à família, sendo o primeiro ponto é que a família é a base da igreja. Ao invés do diabo atacar diretamente a igreja, ele ataca as famílias da igreja. E percebe-se como nós não temos a compreensão disso, porque coisas que acontecem em nossa família logo mina o nosso desejo de servir a Deus na igreja. Não são poucos casos que alguém se afasta da igreja, e quando você vai procurar, a pessoa diz: olha, sabe por que eu não tenho ido à igreja? Porque eu tenho passado muitos problemas com meu filho, tenho passado muitos problemas com o meu marido. E quando tem problema dentro da casa, a família secundária que é a igreja, ela fica desinteressante, e a gente faz isso sem perceber. Às vezes brigou, discutiu com a esposa no domingo à tarde, à noite ele diz: eu não vou na igreja. E ela diz: vai na igreja para quê? Está brigando comigo aqui, você vai fazer o quê na igreja? Às vezes as mínimas coisas, alguém riscou o carro, alguém está mal-humorado, logo ele vai dizer: hoje eu não vou na igreja. Ora, ao invés de Satanás atacar a igreja, ele ataca as células que compõem a igreja. Em segundo lugar, além da família ser o ponto essencial da igreja, a família também, ela é a base ministerial para quem faz a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é difícil. Estar à frente da obra de Deus, ela é muito difícil. Eu, por muitas vezes, quando eu chego em algum lugar e alguém me chama de pastor, eu sinto a responsabilidade no meu ombro. Eu imagino o pastor Claudinei e outros
pastores são responsáveis por muita gente e tem muitas responsabilidades sobre o ombro, muitos desafios. Há uma diferença quando você é apenas um frequentador do culto, de quando você desenvolve alguma coisa para o culto. A partir do momento que você quer desenvolver alguma coisa para o culto, seja apresentar louvor, seja reger, seja tocar um instrumento, você percebe que a atmosfera espiritual se manifesta contra a sua vida, tentando lhe impedir de todas as formas de você fazer alguma coisa para Deus. Muitos de nós estamos aí nessa posição passiva, apenas recebendo aquilo que vem do altar. Mas para quem está aqui, ou para quem está envolvido em alguma coisa, ele sente a adversidade e a fúria. Os irmãos que estudam comigo já ouviram testemunhar muitas vezes, e minha família está aí. Quantas vezes, irmão, eu acordo com o diabo, ou tentando pegar no meu pescoço, ou tentando tampar a minha boca. Então eu já combinei com a minha esposa, quando eu começar de madrugada, ele está sai, não, porque você me acorda. E muitas vezes ela me acorda, a gente ora, e eu durmo e volto a sonhar exatamente com as mesmas coisas, porque é uma responsabilidade para quem desenvolve alguma coisa para a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é difícil. Todo mundo aqui, do maior ao menor, que faz alguma coisa para Deus, já chegou um dia em casa e falou assim: não vou fazer mais. Chegou em casa e disse: não, eu vou entregar tudo, eu vou procurar o meu superior e vou passar o cargo para frente. Mas no outro dia, o amor ao chamado é tão grande, que no domingo à noite você entregar, e na segunda de manhã você está cheio de projetos de novo, para colocar em prática em 2024. É o chamado de Deus. A gente sofre, mas a gente ama. Mas tem um porém: fazer a obra de Deus fica muito mais fácil quando está tudo bem lá em casa, porque a base do ministério é a família. É horrível quando você não está bem com a família, teve um problema na família e você tem que pregar, você tem que ministrar, porque você parece que você está sem um amparo, sem forças. Então você vai para fora, você guerreia, você ora, você expulsa o demônio, você discipula, e você chega super cansado, mas você tem a família para te abraçar, e é o maior prêmio para te entender, para te compreender. Mas quando você apanha fora e apanha dentro, é uma das coisas mais difíceis do ministério. Por isso, em primeiro lugar, o diabo ataca a família, porque a família é a célula principal da igreja. Mas em segundo lugar, porque a família, ela é a base ministerial de todo chamado. E Deus não chama individualmente, Deus chama a família. Porque todo mundo que desenvolve um trabalho para Deus, a família está junto nesse trabalho. Por isso eu compartilho um exemplo bíblico. Eu sempre, quando falo de família, me reporto a Noé, porque Noé era um garotão quando recebeu o chamado para fazer a arca. Meninão de 500 anos, irmão Rogério, ouve a voz de Deus, e talvez Noé estava pensando já em pendurar a chuteira, descansar, e Deus fala: não, Noé, eu tenho um trabalhinho para você. Imagine o chamado de Noé. O chamado de Noé não envolve só Noé. O chamado do presbítero não envolve só o presbítero. O chamado do evangelista não é só do evangelista. O chamado do diácono não é só do diácono. Deus chamou Noé, mas quando chama Noé, entende-se que Deus está chamando toda a família para uma grande obra sobre a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Primeiro, Noé tinha que ter crédito dentro da sua casa, porque ele chega com a conversa: Deus mandou eu fazer um barco grande. Aí o filho fala: pai, você está velhinho mesmo, pai, que conversa é essa? Vamos fazer um barco, não tem nem rio que passa aqui perto, você quer fazer um barco? Porque Deus me mandou fazer um barco. E eu conjecturo, a família olhando para Noé diz: se Deus falou com o nosso pai, é porque Deus falou com o nosso pai. Porque o nosso pai é um homem de
dentro da sua casa. É por isso que a sua família certamente contribui na construção da arca e aguenta a pressão, o desdenho das pessoas, e ele e a sua pregação. Deus está desgostoso com a humanidade, por isso vai chover tanto que vai destruir toda a terra. Qual era a chance de alguém acreditar na mensagem de Noé? Uma vez, pelo Gênesis, nós entendemos que não havia chuva de cima. O orvalho subia da terra e regava a vegetação. Então aquilo que Noé era, várias loucuras. Primeiro, Deus falou com ele e mandou criar o mar. Segundo lugar, a sua pregação era que Deus vai cerrar os céus de uma maneira que vai haver chuva como nunca houve sobre a terra. E outra, o trabalho era difícil. Não era buscar na casa de material de construção uma lixadeira, meu Deus. Não era faltou o disco da maquita, corre ali no pezão. Não era. Tudo tinha que ser desenvolvido em uma grande obra. Deus chamou a família de Noé para uma grande obra. Deus chamou a minha e a sua família para uma grande obra. Tem um cabeça, tem um pai, tem um chefe. Deus fala com ele, mas todo mundo está trabalhando para que o nome do Senhor seja exaltado pelo meio do trabalho das nossas famílias. Aleluia! Que a nossa família faz exalta Deus. A forma que a nossa família se comporta exalta Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê todos os dias. O nosso comportamento, a nossa forma de tratar com a nossa família, o mundo está atento a todas essas coisas, e neles tem que haver o desejo de servir o mesmo Deus que nós, quando vê o nosso comportamento com a nossa família. Por isso o texto, o tema lá de Timóteo é severo demais. Aquele que não cuida bem da sua casa é pior do que o infiel e negou a fé. Pois a forma a qual nós tratamos a nossa família é uma forma a qual nós estamos exaltando a Deus. Em terceiro lugar, família bem cuidada é um requisito para a obra de Deus. Quando se elenca as características de um bom obreiro, lá está. Se ele não cuida bem da sua família, como ele cuidará bem da casa do Senhor? Por isso aqui o texto que o pastor Verley colocou, e é verdade, que a família é o nosso primeiro ministério, que a nossa casa é a primeira igreja que qualquer obreiro e qualquer pessoa dirige, e por isso a família está inclusive acima da própria igreja, porque sem família não existe igreja, sem família não existe ministério, sem família bem cuidada não existe ministério próspero para exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas perceba algo, não existe família perfeita. Família bem cuidada não quer dizer família perfeita. E aí está o ponto do nosso entendimento. Porque o problema que a sua família tem, possivelmente é o mesmo problema que a minha família tem. E longe de mim chegar aqui e dizer que a minha família é perfeita. Porque você pode olhar e achar que tem até cara de bonzinho, mas só eles sabem que eu estou lá em paz. Só eles sabem quando eu acordo mal-humorado. Só eles sabem quando eu acordo bravo lá. Quando eu acordo irritado. Quando a gente recebe uma carga muito ruim fora, e às vezes você involuntariamente descarrega dentro da sua própria família. Por mais bonitinhos e terninho e gravata que nós estamos aqui, tem um dia que a gente fica bravo, tem um dia que a gente erra, tem um dia que a gente exagera, tem um dia que a gente tem que voltar e pedir desculpa. Mas isso não nos faz piores,
Isso nos faz melhores. Reconhecer a nossa limitação nos faz viver dependente da graça de Deus. A família de Noé construiu a arca, salvou a si mesmo, não porque ela era perfeita, mas porque Deus tinha uma obra naquela família, porque Deus tinha um chamado naquela família, porque Deus amava aquela família, cada um com o seu temperamento, cada um com a sua forma de agir, um mais delicado, outro mais explosivo, mas Deus amou todos exatamente da mesma forma e do mesmo jeito. Imagine só, irmão, se construir a arca foi difícil, mais difícil ainda era viver dentro da arca, quase um ano dentro da arca. Imagina só, tinha uma janelinha lá em cima só, não é? Porque quando briga, principalmente quando é jovem adolescente, é uma delícia, né? Quando a gente é jovem adolescente, você fica bravo, você vai e fecha a porta e dorme, né? Aí quando você fica grandinho, você fica bravo e tem que arrumar a cozinha. Você está bravo e tem que fazer o almoço. Você é bravo e tem que fazer um monte de coisa, porque a vida adulta não permite a gente parar tudo para ficar bravo. Mas imagina dentro da água. Imagina a quantidade de animais. Às vezes você tem um bicho dentro de casa e já dá trabalho. Esse cachorro não fica quieto, esse passarinho não fica quieto. Imagina a arca, irmão, tinha mais bicho do que gente. Imagina a dona Noé acordando estressada, manda esses bichos ficar quietos. Imagina o odor daqueles bichos dentro da arca. Imagina o trabalho de alimentar os animais, de recolher o estrume. Como era difícil, porque às vezes as brigas em casa é coisa mínima. Você não liga o teu pai, você não tirou o sapato antes de pisar no tapete. Agora imagina Noé gerenciando todo o conflito dentro da arca. E para piorar, tinha uma sogra e 3 noras lá dentro. Imagina só a dona Noé com as 3 noras dentro da arca. Família de Deus não quer dizer família perfeita. A família é de Deus, mas nós somos imperfeitos. Mas temos o desejo de servir um Deus perfeito. E o pastor leu aqui, Salmo 128, feliz será e se irá bem, mas não diz perfeito será. Não diz que o seu marido é perfeito, ele não é. Não diz que os seus filhos são perfeitos, eles não são. Mas nós podemos ser imperfeitos, mas mesmo imperfeitos, com Deus nós podemos ser felizes, é a promessa de Deus. Aleluia! É a graça, maravilhosa graça, que nos faz suportar, é a presença do Espírito Santo em nós, que nos controla, porque quando um está bravo, o outro tem que ficar quieto, e depois inverte de novo, porque se todo mundo está bravo, ao mesmo tempo nós vamos deixar de glorificar a Deus. Nós temos que liberar o perdão. Temos que entender a imperfeição de cada um de nós, porque afinal de contas, Deus não esperou a nossa perfeição para nos amar. Deus nos amou, ainda quando nós éramos uma substância sem forma no ventre de nossas mães, Deus já havia nos amado. Romanos vai dizer, será que alguém se anima em morrer por alguém bom? Quanto mais por alguém ruim como nós éramos, sendo ruim, gananciosos, mentirosos, imperfeitos, conhecemos um Deus que não perguntou o que a gente estava fazendo, simplesmente declarou o seu amor por nós e nos acolheu. Aleluia! O modelo de família, o modelo de amor na família é exatamente o modelo de amor de Deus por nossas vidas. E por que é que nós temos atrito? Porque às vezes a gente briga com o filho, às vezes briga com a esposa. A raiz do problema está no Gênesis, porque o pecado desestabilizou as nossas relações. Estava tudo bem lá, não é?
Talvez Adão e Eva nunca teve uma discussão lá no Éden. Deus vinha, se relacionava plenamente com eles. No virar do dia, Deus ia ter com eles até o dia do pecado. Quando o pecado veio, ele desestabilizou todas as relações do homem. Primeiro, quando Deus apareceu, Adão já não estava lá para receber. Adão fugiu da presença de Deus. E quando a gente foge de alguma coisa, é sinal que nós devemos. Desestabilização do relacionamento do homem e Deus. Mas quando Deus achou o homem, falou: ei Adão, está fugindo de mim por quê? Fugiu porque estava nu. Logo Adão vai dizer: sabe por que aconteceu tudo isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele humanamente já colocou a culpa em Deus, porque se o Senhor tivesse me dado ela, não tinha esse problema, e a culpa é dela. Logo ele desestabilizou a relação com a sua esposa. E você vai perceber que no decorrer há a morte dos filhos. Um filho mata o outro. Existe a desestabilização entre os irmãos. Existe a desestabilização do ser com o meio ambiente. Porque agora Deus vai dizer: por causa de você, Adão, o solo vai produzir espinhos e abrolhos. Agora você vai trabalhar e vai cansar. Agora, a partir dali, não era só o espinho que estava na terra. É a partir dali que surgem os maremotos, os terremotos, os tsunamis. As tragédias noticiadas hoje só existem porque o homem não está em harmonia com o seu meio ambiente. É o pecado que desestabilizou todas as coisas. E como o pecado está em nós, porque aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso. É verdade que nós estamos pecamos conscientemente. É diferente de alguém que acorda cedo e diz: hoje eu vou pecar. A gente peca involuntariamente, mas o pecado está em nós. Você vê Paulo preocupado em Romanos com isso, dizendo: maldito o homem que eu sou, porque quando eu quero fazer o bem eu faço o mal, mas não sou eu, é o pecado que está em mim. E ele parece que está desesperado: o que eu vou fazer com o pecado que está em mim? Mas quando você vai para o próximo capítulo, ele vai dizer: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado está em nós, mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É o poder da graça, é o poder do sangue, é o poder sobrenatural de Deus, que apesar das nossas dificuldades, nos faz caminharmos glorificando o nome do Senhor por meio da existência da nossa família. Grandes homens de Deus, as suas famílias não eram perfeitas. Adão, acabei de citar, um assassinato. Quando você vai a Abraão, o pai da fé tinha um problema de família. Teve que mandar uma esposa embora, mandou o filho embora, arcou com as suas consequências, com os seus erros. Quando você vai olhar Isaac, tem o problema dos filhos, do filho que roubou-lhe a bênção no lugar do próprio irmão. Jacó usurpou da bênção de Esaú, problemas familiares. E Davi era bom na árvore, Davi era bom na pedra, na funda, mais em casa. Os filhos brigavam de um lado e brigavam do outro, porque servir a Deus não é a ausência de problemas, mas é a presença dele nos ajudando a resolver todos os problemas. Aleluia! E por que nós temos esses conflitos? O primeiro ponto é o pecado, mas o segundo ponto, que é importante a gente entender: a gente não pensa igual. E isso é resultado da multiforme graça de Deus. Você se frustra quando você achar que teu marido pensa exatamente igual a você, porque ele não pensa tudo exatamente igual a você, porque ele foi criado diferente, porque ele viveu experiências diferentes, porque a vida dele, ele se conhecer, foi diferente. Então a gente não pensa exatamente igual a ninguém, e aí está o conflito. Então eu quero obrigar alguém
a gostar do que eu gosto, a fazer o que eu faço, gera conflito. E essa distância fica ainda maior com os nossos filhos, porque os nossos filhos são componentes de uma outra geração. Os nossos filhos têm acesso à informação que nós não tínhamos. A formação, a forma de desenvolver nossos filhos é contrária. Eu tenho 42 anos. Quem tem a minha faixa de idade, nós crescemos na rua. Quando eu fui jogar bola com o Rogério, né? Saía, só voltava quando escurecia. Minha mãe nem sabia onde eu estava. Chegava com o pé cascudo, todo machucado. Tomava banho, jantava e ia dormir. Mas meus filhos ficam trancados no quarto. Não sabem andar de bicicleta. Em conversação, eu só vivia para brincar, não tinha convicção de nada. Mas eu tenho minha filha de 13 anos, que ela fala de política, que ela fala de meio ambiente, que ela fala de direito, e ela fala com qualquer assunto que eu olho para ela e falo assim, você até parece gente, porque você fala de coisa muito avançada, que eu jamais falaria na idade dela, é porque eles são uma outra geração. Então é impossível exigir que os meus filhos pensem exatamente como a mim, assim como você não pensa exatamente igual ao seu pai. E quando há conflito de pensamento, existem atritos, mas é importante saber que ninguém é exatamente igual a nós, e que ninguém muda forçado, e que as pessoas só mudam quando elas querem mudar. E quando nós temos um atrito, seja quem for, é muito mais fácil você mudar a si mesmo do que tentar mudar o outro. Se alguém te faz alguma coisa que te fere, não tente mudar ele, tente você colocar um escudo para não te machucar mais. Ao invés de trabalhar o outro, parece muito mais fácil, porque trabalhar o nosso mesmo é muito difícil, e às vezes nós temos que descer do nosso autoritarismo, nós temos que descer das nossas convicções, do nosso eu, a fim de conseguir sentir a necessidade daquele que está do meu lado. Inimigo da família é o eu, é aquilo que eu quero, é quando eu faço só o que eu quero e todo mundo tem que fazer exatamente aquilo que eu quero, porque é eu que mando aqui, ponto final. E logo você está afastando as pessoas de você. O inimigo do casamento chama-se egoísmo, porque a partir do momento que você passa a viver só para você, você isola o outro. A partir do momento que você faz só o que você gosta, você isola o outro. Eu tenho um tema lá em casa, alguém fala, vamos assistir um filme. Eu assisto muito pouco, não tenho tempo, e eu falo, não importa o filme, importa a companhia. Eu sou bom em todos os desenhos, quando eu era pequeno eu assistia todos os desenhos, mas eu não cinema assistir desenho. Guerra Infinita, eu não entendia nada. Eu falei, vamos assistir 5 horas de filme. Eu fiquei lá assistindo sem entender nada, porque eu não acompanhava. Mas melhor do que o filme é a companhia. E às vezes nós estamos criando atrito, e o atrito do atrito é pior ainda, porque eu estou brigando porque a pessoa deixou o chinelo no meio da sala, e toda vez que eu brigo por causa do chinelo no meio da sala, eu crio um problema maior do que o chinelo. Mas se eu conseguir ignorar o chinelo e evitar uma briga, isso vai ser maravilhoso demais. Porque afinal de contas, o que é um chinelo diante dos nossos relacionamentos? Então, o melhor caminho para os atritos é compreensão, é perdão, é aceitar as pessoas que estão do nosso lado como elas são, porque eu sou imperfeito e elas são imperfeitas também, mas eu aceito e eu amo apesar da imperfeição. Eu aceito e amo apesar de ser carrancudo, de ser irritado, de ser nervoso, de ser brava, mas o meu amor é acima de tudo aquilo que ele ou que ela faz na minha casa, porque eu consigo compreender a imperfeição e Deus me dá graça, porque Deus entregou o meu maior patrimônio, que é a minha família. E não é um chinelo no meio da sala que vai derrubar a minha família, não é a toalha sobre a cama que vai derrubar a minha família. A minha família é muito maior, muito melhor do que pequenas coisas que tiram a paz da nossa família.
Para partir para o fim, existem três coisas, três vilões que desestabilizam a família. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse conselho aos irmãos. O primeiro vilão é os nossos temperamentos. Porque, embora Deus dê graça, é muito difícil conviver com pessoas que sempre estão emburradas, pessoas que sempre estão irritadas, pessoas que sempre estão sem tempo, pessoas que sempre estão em conflito. Chega uma hora, por mais difícil que nós somos, tem que levantar uma bandeirinha branca, por misericórdia do outro que está suportando toda aquela condição. Deus nos deu o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito nos dá domínio próprio, longanimidade, paciência. E se eu tenho uma vida com Deus, essas coisas têm que ser evidentes na minha vida, mesmo que não estou em todo o tempo, mas parte do tempo o Espírito Santo vai gerar essas coisas em mim, de maneira que nem se for nesse momento eu me torne uma pessoa agradável e alguém que deseje sempre estar ao meu lado. Então é a autocrítica, é a autoanálise, e é bíblico. Por ocasião da ceia, Paulo diz: examine o homem a si mesmo, porque à medida que nós vivemos para ser felizes, nós tornamos as pessoas em volta infelizes. Mas a partir do momento que eu vivo para fazer o outro feliz, isso de uma maneira volta para mim e eu me torno feliz também. O relacionamento é viver para o outro, o relacionamento é ceder para o outro, é proteger o outro. Dessa forma, os nossos temperamentos nos atrapalham muito nisso. Mas se nós nos submetermos à ação de Deus e deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós, Ele vai trabalhar de uma forma em nós. E alguém vai dizer: mas eu sou desse jeito mesmo. Mas Deus é poderoso para nos lapidar. E a fé, o entendimento bíblico, a vida de oração tem que nos fazer melhor, tem que fazer um efeito positivo em nós. E a nossa oração tem que ser: Senhor, eu quero ser um crente melhor. Senhor, eu tenho que ser um pai melhor. Senhor, eu tenho que ser um filho melhor, um funcionário melhor, porque o Senhor tem poder de aperfeiçoar o teu poder aonde há a minha fraqueza. É lá que Deus vai atuar. Temperamento. O segundo ponto eu já acabei falando, que é a questão do egoísmo, do ego humano. Mas eu destaco, e sem dúvida os irmãos irão concordar aqui comigo, que hoje talvez um dos maiores vilões é o aparelho celular. Porque o aparelho celular, alguém escreveu, né? É aquele objeto que tem substituído todas as coisas. Ele substituiu o dinheiro, substituiu os documentos em papel, substituiu a câmera digital, substituiu a lanterna, mas ele não pode substituir a família. Ele não pode substituir os nossos laços de relacionamento. E aí tem um problema, que o celular nos une com quem está longe, mas nos afasta de quem está perto. E isso não é só no relacionamento conjugal, isso também é os nossos filhos. Porque os jovens e adolescentes precisam entender que existe uma vida real fora da terra, que se pudesse eles se isolavam. E tem histórias, né? Eu li uma história de um menino que já fazia mais de 3 anos que não saía do quarto, nem a escola ele ia mais, porque ele quer viver a vida virtual. Então a vida virtual afasta os nossos filhos de nós, ao passo que os nossos celulares também nos afastam dos nossos cônjuges. E muitos problemas são exatamente gerados pelo mau uso do celular. Mas a Bíblia nos ensina por meio de Tiago:
que nós devemos pedir a Deus sabedoria, e Deus dá a todos que pedem e não lança em rosto, de forma que existe uma sabedoria carnal, uma diabólica, mas existe uma sabedoria que vem do céu, que edifica e faz eu agir com sabedoria, de forma a tornar aquilo uma bênção na minha vida e não uma maldição. E sobre as mulheres, o texto tão falado, que a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa. Então não é abolir, mas é usar com sabedoria. Eu concluo dizendo que o único jeito de nós vencermos as adversidades de hoje, porque a mídia vai sempre pregar a desconstrução da família, sempre os filmes, as novelas, tudo que está lá fora sempre será usado para destruir aquilo que nós construímos diante de Deus. Mas é importante nós, mesmo sabendo das dificuldades e da imperfeição, nós nos anteciparmos aos problemas todo mundo e toda casa tem, mas quando eu mais me preparo para enfrentar o problema, mais fácil será para superá-lo. E a melhor forma de se preparar para os problemas é lutarmos para viver em nós e na nossa família um modelo que Deus instituiu como família. Isso os irmãos sabem, isso os irmãos têm aprendido aqui, que o homem é o cabeça da casa, e a autoridade, a responsabilidade é do homem. E talvez poderia alguém desejar o contrário, mas eu não questiono com a Bíblia. O que a Bíblia diz, eu aceito. E a Bíblia é muito clara que o homem é a cabeça. E quando o homem é a cabeça, eu compreendo. A maior dificuldade na ala feminina é a submissão, que é muito difícil, porque normalmente ela é mais capaz, mais esperta, mais rápida, e ele mais devagar, mais lento, mas mesmo assim ela tem que se submeter à autoridade dele, porque Deus estabeleceu dessa forma. E toda vez que eu quebro a regra bíblica, eu contraio coisas ruins na minha família. Então o marido pode não ser crente, mas você deve respeitar a autoridade dele, porque esse é o modelo que Deus planejou. E lá na aula eu sempre brinco, que se fosse, a família fosse um ônibus, a mulher poderia mexer no ônibus inteiro, nas cortinas, no assento, nas luzes, em tudo que tem no ônibus, mas não coloca a mão no volante, porque o volante Deus deu para o homem. E veja que esse discurso é tão tipado, porque o movimento feminista prega exatamente o contrário disso. Porque os filmes vão pregar, olha, a mulher é independente, ela pode fazer o que ela quiser o tempo todo, mas não é esse o modelo bíblico. Do contrário, a Bíblia exige muito mais dos homens, e que se o homem não tratar bem a sua mulher, Deus não ouve a oração dele, porque ele deve dar primazia a ela, porque ela é um vaso mais frágil, disse o irmão Pedro. E mais difícil do que a submissa é o que Paulo diz no texto, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí é quase impossível. Se é difícil ser submissa, muito mais difícil é amar como Cristo amou a igreja. O amor do homem deve ser tão grande pela sua esposa, a ponto, se necessário, dar a sua vida por ela, porque é esse exatamente o projeto de Deus. O homem é o cabeça, a mulher é a gerente do lar, que edifica o lar, que educa principalmente os filhos, e gerencia e edifica esta casa. E os filhos, para eu concluir, a Bíblia vai dizer que os filhos devem honrar os seus pais, a fim de que lhe acrescente os dias na terra. Eu falo, quer morrer cedo? Só de obedecer pai e mãe.
Quer viver bastante? Honre seu pai e sua mãe. E mais ainda, honrar pai e mãe não é só quando a gente é pequeno. Honrar pai e mãe é quando seu pai e sua mãe estão velhinhos também. Honrar pai e mãe é ir lá visitar o seu pai, que às vezes você fica 30 dias sem passar lá. Você mora longe 30 dias sem ligar, e o velhinho e a velhinha está lá preocupado com você, às vezes orando por você, e a nossa vida vai nos tomando, e a gente esquece de cumprir as necessidades dos nossos pais e das nossas mães. Não importa, tem 70, 80, 90, 100 anos, você continua sendo filho, e a ordem de Deus é que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe, pois essa é a vontade de Deus. Aleluia. Acabou no horário. Mas eu termino. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aquelas que a edificam. Salmo 127. Nós podemos fazer tudo isso, mas se Deus não estiver à frente da nossa casa, da nossa família, nós vamos trabalhar em vão. E Jesus, no capítulo 7 de Mateus, vou convidar você já para estar em pé, eu já vou orar com você encerrando e voltando para o microfone. Capítulo 7 de Mateus, versos 24 a 27. Jesus está dizendo que a casa, ao encós, sobre a casa veio a tempestade, desceu chuva de cima, subiram os rios e bateu o vento do lado. Mas uma casa desmoronou com essa adversidade. Mas existe uma outra casa que, apesar da adversidade, ela ficou em pé. Então toda casa vai subir a correnteza contra ela. Toda casa vai bater um vento violento nas paredes e vai vir a chuva lá de cima. Mas a fórmula para a casa não cair, Jesus disse: seja não só ouvintes da palavra, mas seja praticantes da palavra de Deus. Quem ouve e pratica, sobe o rio, desce a chuva, bate o vento, mas a casa continua de pé, pois ela foi edificada sobre a rocha chamada Jesus. Nos céus, nesse momento eu convido você a orar pelos lares, pelas casas, pelas famílias. Oh, aleluia! Eu convido você a repensar as suas atitudes. Eu convido você a liberar perdão, a abrir mão da mágoa, porque a sua família é maior do que tudo isso. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos pelos lares, pelas famílias, ó Deus. Tem vindo uma tempestade, Senhor, e assolar os lares, mas o Senhor é poderoso para sustentar. Tu és a pedra de esquina desta casa, meu Deus. Entra lá agora, Senhor, esta casa que está dividida, Senhor, que está em discórdia, Pai, que está em conflito. O Senhor é poderoso para agora enviar a tua graça neste lugar, iluminar a mente deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente, meu Deus. Vai agora, Pai, repreendendo toda a obra das trevas, toda a obra do destruidor, toda a obra opressora, meu Deus, todo espírito que aprisiona dos vícios, que o Senhor vai quebrando agora pelo poder do nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor, para desfazer todas as correntes das trevas, ó Deus. Entra com providência nesse lar, ó Pai, desestabilizado por questões financeiras, ó Deus, por quebra da confiança, pelas mentiras, ó Deus. Agora, em nome de Jesus, vai unindo, ó Pai, agora restaurando, ó Deus, vai trazendo um avivamento dentro dos nossos lares. A tua promessa de nos encher do teu Espírito Santo, encha-nos do teu Espírito, encha o nosso lar da tua graça, da tua presença, Deus. Pai, cheia do Espírito Santo, Mãe, cheia do Espírito Santo, Filho, cheio do Espírito Santo, meu Deus. Libera a tua bênção sobre os lares, a casa, a família, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor.